Renan Calheiros, senador eleito pelo estado de Alagoas, recentemente, numa entrevista para o programa Prerrogativas, fez duras críticas a vários temas políticos atuais, dentre eles o presidente Bolsonaro e sua família e a Operação Lava Jato. Nada do que ele disse é novidade. Já era de se esperar que Renan Calheiros fosse partir para esse lado assim que tivesse uma oportunidade pública de falar. Você provavelmente sabe que o senador em questão foi escolhido para a relatoria de uma CPI montada recentemente, por mais absurdo que isso possa parecer, não é mesmo? É claro que, para isso, Renan teve as bênçãos, inclusive do Poder Judiciário. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Afinal, ao contrário do que muitos dizem, Renan Calheiros não tem 17 inquéritos contra si no STF. São apenas 9. E eu tenho a mais absoluta certeza de que, não obstante esses inquéritos estarem parados há um bom tempo naquela corte, o tempo provará que Renan Calheiros é completamente inocente em todos esses casos. Hoje, porém, eu preciso dar o braço a torcer para o senador. Isso porque ele falou algo extremamente preciso na citada entrevista, que por sinal foi concedida à rede TVT, aquela mesma que fez a live das centrais sindicais, sobre a qual eu já falei em outro vídeo. Durante o programa Prerrogativas, da qual participaram também Marco Aurélio de Carvalho, que já foi cotado para ser candidato a prefeito pelo PT, e o advogado Cacai, conhecido amigo de políticos enrolados com a justiça, Renan Calheiros disse uma frase cirúrgica. Em determinado momento, o senador disse que em 2018 se escolheu o que havia de pior na política nacional. É claro que ele se referia de forma bastante específica ao presidente Bolsonaro, mas eu acho que eu me lembro de outro político que foi reeleito em 2018 também. Deixe-me ver. Sim, Renan, você está certo. 2018 elegeu mesmo o que há de pior na política nacional. Podemos nos questionar a respeito dos objetivos do senador ao conceder tal entrevista. Talvez ele faça parte de um plano da esquerda para enfraquecer o presidente Bolsonaro com vistas a cimentar uma candidatura esquerdista para 2022. A inacreditável escolha de Renan Calheiros para a relatoria de uma CPI já demonstra que, de fato, não dá para se levar muito a sério a política nacional. Toda aquela entrevista, portanto, pode ter sido milimetricamente planejada para obter benefícios políticos para determinada vertente. A citada frase do senador, porém, é correta em todos os sentidos. Qualquer libertário sério sabe que não dá para se esperar nada de bom da política. Já ouvi várias vezes o Alexandre Porto dizer que a política é o circo do Estado. E ele está certo. O grande erro que muitos liberais, conservadores e até mesmo libertários cometem é acreditar que por meio da política se poderá fazer algum avanço em relação à liberdade e à moralidade. Ora, a política é justamente a ferramenta pela qual o Estado avança sobre as liberdades individuais e sobre os princípios morais. Tudo isso sob a justificativa de estar representando o povo. O sistema foi pensado, foi concebido para trazer junto de si justamente os piores. Os inescrupulosos, os aproveitadores, os mentirosos, todos esses são privilegiados pela política. Todos os que querem participar do esquema são bem acolhidos, mas aqueles que destoam do restante são perseguidos e eliminados por meio das formas mais vis que possamos imaginar. Isso é ainda mais perceptível no sistema democrático, onde as vantagens de curto prazo são as mais almejadas. Afinal, os mandatos têm curta duração e nenhuma medida que trará vantagens ditas coletivas no longo prazo é tomada. Ao invés disso, decisões que trazem vantagens pessoais e imediatas para os envolvidos com a máquina estatal são preferidas. Coloque nessa conta também as medidas que visam não só enriquecer os participantes do sistema, mas também aumentar os poderes desse mesmo sistema, tendo como consequência a diminuição da nossa liberdade. Todos nós estamos cansados de ouvir aquela história de que nós votamos mal, que se hoje existem maus políticos eleitos é porque nós, o povo, não sabemos escolher. Ora, desde quando se deve culpar a vítima pelo crime cometido? Não somos causadores do problema, somos os maiores prejudicados. A política é um teatro que finge exigir a participação da opinião popular, mas que no fim das contas apenas perpetua o status quo. Afinal, em que época da República nós tivemos um parlamento minimamente decente? E qual é o grau de renovação política? O próprio Renan Calheiros está na política diretamente desde 1979, quando foi eleito deputado estadual por Alagoas. De lá para cá, ele já foi, além de deputado federal e senador, ministro da Justiça durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e vice-presidente executivo da Petroquisa. De uma forma ou outra, o senador já esteve próximo dos governos dos presidentes Collor,
o já citado FHC, Lula e Dilma Rousseff. O próprio Jair Bolsonaro, citado por Renan Calheiros, está na política há décadas. Então, onde está a renovação? A política nada mais é do que a perpetuação de uma casta que se diz legitimada pelo voto popular. As coisas apenas se repetem. Pior ainda, a política se degrada cada vez mais. Não há qualquer resquício de moralidade. Uma infinidade de pontos pode ser citada para comprovar esse fato. A eleição de palhaços, figuras polêmicas, celebridades do esporte, dentre outros. Na verdade, a política elege aqueles que têm a maior capacidade, isso sim, de impressionar, de iludir, de prometer o impossível e de ludibriar os incautos. Afinal, parafraseando Frederic Bastiat, políticos e burocratas não foram feitos de um barro mais fino que o resto da humanidade. A política apenas potencializa o que há de ruim no ser humano, uma vez que para os eleitos está reservada uma grande quantidade de poder. E como sabemos, o poder não só corrompe, como eleva no indivíduo aquilo que ele já tem de pior. A moeda de troca da política é a mentira e a enganação. O pleito eleitoral sempre vai favorecer aqueles que têm a maior capacidade de mentir e de iludir as pessoas. Aqueles que se especializam nessa prática têm garantida para si inúmeras reeleições. Não nos surpreende, portanto, que políticos como Aécio Neves, Heráclito Fortes, Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio Renan Calheiros, que fizeram parte da Assembleia Constituinte de 1988, estejam na política até hoje. Então, será que estamos votando errado? Será que se votarmos certo, algo vai mudar? O grande erro, porém, e que é o mais fundamental de todos, é acreditar que podemos legitimar a violência contra indivíduos pacíficos por meio da política. É fato que eleger pessoas a cada 2 anos não resolve qualquer problema. Pelo contrário, apenas piora as coisas. Porém, ainda que houvesse alguma vantagem prática, ou, utilizando um termo mais técnico, ainda que houvesse benefício utilitário em eleger bons políticos, o fato é que a política em si é ilegítima. Ela é fundamentalmente antiética porque se baseia na concessão a certos indivíduos de poderes extremos sobre a vida de pessoas pacíficas. Murray Rothbard escreveu o seguinte: se a maior parte do povo estivesse verdadeiramente convencida da ilegitimidade do Estado, se ela estivesse convencida de que o Estado não é nada mais, nada menos do que uma gangue ampliada de bandidos, então logo o Estado desmoronaria e sua existência não receberia mais tolerância ou status do que qualquer outra gangue mafiosa. Talvez falte ainda às pessoas a compreensão de que a política não é a solução dos nossos problemas. Ela é, antes, a causa. Os políticos não são os representantes do povo, cujo objetivo mais sincero é melhorar a vida da população. Eles são os fantoches do sistema, a ilusão de que o voto popular define os rumos do país. Não, os políticos são apenas o rosto de um sistema profundo que tem por única finalidade sugar os recursos do setor produtivo da sociedade, parasitando a população e transformando-a em escravo intelectual desse mesmo sistema arquitetado sob a farsa da festa da democracia. No fim das contas, Renan Calheiros está certo. Em 2018 se elegeu o que há de pior na política. Em 2020, nas eleições municipais também. E não será diferente em 2022. O circo vai se repetir, como sempre. É o Estado fazendo o que sempre fez para se manter. No centro de tudo, porém, estamos nós, os indivíduos, obrigados a bancar toda essa farra, recebendo em troca mentiras e a limitação cada vez maior de nossas liberdades individuais.